no caminho, ajuda a caminhar. Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora. Jesus quer transformar nossa história. A paz do Senhor, povo de Deus, estamos muito gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá nesta tarde de estarmos mais uma vez aqui, ministrando mais uma aula da nossa querida EBD. Nessa ocasião estaremos na nossa penúltima aula do segundo trimestre de 2020, já estamos encerrando, próximo domingo já é a última lição. Lições essas que nós temos aprendido muito da parte de Deus e graças a Deus por tudo isso, né? Ouvimos um pouco a história de Israel e aprendemos muito. O povo de Israel foi um povo que viveu em muitas batalhas, mas graças a Deus, Deus deu vitória e eles chegaram até o seu alvo, que era a terra prometida. Então, nesta tarde, nós vamos começar com oração. A cada um que já está nos assistindo, já quero agradecer. Se for possível, marque alguém nos comentários, compartilhe essa live e participe com a gente para que você possa aprender um pouco da palavra de Deus. Não é o homem, não sou eu que vou estar falando, mas Deus vai estar falando com você através desta lição nesta tarde. Ore comigo. Deus, nós queremos te agradecer por mais este domingo que estamos aqui, mais uma vez para ministrar em mais uma aula. Eu quero te pedir a tua bênção sobre cada um que já está aí assistindo, meu Deus, do outro lado, e aqueles que ainda vão assistir. Que o Senhor possa tocar nos corações de cada um e falar conosco nesta tarde através do ensino da tua palavra. Não nos deixe, Senhor, sem ouvir a sua voz nesta tarde. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço. Amém. Estamos na lição 12. A lição 12 ela tem por título As cidades de refúgio são estabelecidas. O texto do dia diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, versículo de número 1. Eu lhe aconselho neste momento que a gente está vivendo, quando você tiver um tempinho, tire para ler o Salmo 46. Ele é um salmo de muito consolo, porque numa situação que nós estamos vivendo como essa, Deus nos mostra que Ele é o nosso refúgio, nosso socorro e nossa fortaleza. Então, leia o Salmo 46, quando você puder, leia o Salmo 46. E principalmente o versículo 10, que é um versículo que eu amo mesmo. Eu amo toda a Bíblia, mas existem alguns versículos que chamam a atenção, como é o livro de Salmos, no capítulo 46, versículo 10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.
Que Deus abençoe. A síntese diz: assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. O texto bíblico está em Josué, capítulo número 20, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Eu não vou ler para não me estender muito, e nós já vamos entrar aqui na introdução. Chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então, o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado pelo ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída essa etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galhardia sua missão. Para iniciar, eu tive a curiosidade de ir no dicionário que a gente utiliza e procurar o que significa a palavra refúgio. A palavra refúgio ela é um local onde se foge para escapar de algo. Uma espécie de lugar de paz, lugar de sossego. Você precisa de um refúgio porque você está precisando de proteção. Então, por isso que você procura o refúgio. E quando o salmista escreve o Salmo 46, versículo 1, ele diz que Deus é o nosso refúgio. Em outras palavras, ele está dizendo que Deus é a nossa saída em meio às circunstâncias da vida que são difíceis para nós. Então, Deus é o nosso escape. Deus é a nossa saída. Quantas vezes nós nos encontramos em momentos em que a gente pensa que está sozinho. Mas eu quero te lembrar nesta tarde que você tem um refúgio e o teu refúgio é Deus. Então, Ele é a porta de escape. Esses dias que nós estamos vivendo, Deus está proclamando na terra uma única palavra. Ele é a única porta de escape para a nossa nação. Ele é a porta de escape para as nossas vidas. Então, vamos entrar agora no primeiro ponto da lição, que diz: Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Primeiro subponto diz: Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança, sendo que 3 dessas cidades já haviam sido determinadas por Moisés antes da entrada em Canaã. Eu quero trazer aqui uma curiosidade para você, a título de informação. Quem estuda essa área de direito vai saber do que eu estou falando. Existem 2 tipos de homicídio. Existe chamado homicídio culposo e o homicídio doloso. O homicídio culposo é quando não há intenção de matar. Já o homicídio doloso é quando há intenção de matar. Então, quando o Senhor manda estabelecer essa cidade de refúgio, era para aqueles que não tinham intenção de matar, mas cometeram alguma morte, algum assassinato. Então, essas pessoas que cometeram esse assassinato sem a intenção, sem querer, melhor dizendo, eles iam para essa cidade de refúgio. Era como se fossem fortalezas judiciais. Era como se fosse um escape para eles. Eles iam para lá para quê? Para se refugiar, como o próprio nome diz. Para se esconder da vingança, das pessoas que queriam se vingar. Então ele ia para lá para que pudesse se refugiar, se esconder. Lá no final diz: analisando esses detalhes, maravilhamo-nos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Aplicando para as nossas vidas, o nosso refúgio, ele é Deus. Nós, seres humanos, temos uma natureza pecaminosa. Nós temos o pecado.
e a porta de esconderijo é Deus. Pois Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Jesus, Espírito Santo, eles são, ou eles a nosso refúgio, o nosso esconderijo. Em meio às situações que nós vivemos, muitas vezes a gente pensa que não vai ter saída, mas Deus, ele é o nosso refúgio. É lá onde nós podemos nos esconder. O mesmo salmista, escrevendo o Salmo 91, versículo 1, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que se refugia no Senhor, ele não fica preocupado, ele dorme tranquilo, porque ele sabe que com o Senhor, ele vai ter vitória. Ele pode descansar e ficar tranquilo, porque Deus é maior do que qualquer tempestade, do que qualquer dificuldade que esteja enfrentando. Segundo subponto diz o significado espiritual da cidade de refúgio. Nessa cidade de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados, armas, etc. Mas sobretudo pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe o salvo-conduto. Assim, são tipos do Senhor Jesus Cristo, pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a Ele arrependidas, buscando segurança eterna, Ele lhes tira o fardo pesado das acusações, coloca-lhes um senso de responsabilidade para que não pequem mais, um fardo leve, e em contrapartida oferece-lhes alívio e refrigério. Vou repetir mais uma vez. O Senhor Deus, ele é a nossa cidade de refúgio. O pecado, ele cansa. O pecado, ele tem um fardo muito pesado. Então o pecado, ele cansa por causa do seu peso. Mas quando nós corremos, ou quando nós recorremos a Jesus, a Deus, que é a nossa cidade de refúgio, a promessa é, como dizem em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus dizendo: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É essa a promessa para quem vem se esconder em Jesus. Essa é a promessa para quem procura Jesus como refúgio. Vai encontrar descanso, vai encontrar um fardo leve, vai encontrar refrigério. É por isso que as cidades de refúgio da época de Josué tipificam Jesus. Porque quando nós chegamos até Jesus, você que está assistindo, que já confessou o nome de Jesus como Salvador da sua vida, sabe do que eu estou falando. Foi Ele quem tirou toda a carga do pecado, o peso do pecado de nossas vidas e nos trouxe alívio, e nos trouxe o refrigério. E para você nesta tarde que também pode estar nos assistindo, que ainda não confessou o nome de Jesus como Salvador da sua vida, você ainda tem essa oportunidade de se entregar para Jesus e encontrar o alívio. Você pode se entregar para Jesus e encontrar refrigério para a sua alma, descanso para a sua alma. O mundo está aí oferecendo coisas que são passageiras, felicidade passageira, alegria passageira, prazer passageiro. Mas Deus tem alivio, Deus tem refrigério para você. Você pode confessar o nome de Jesus como Salvador da sua vida e receber esse refrigério nesta tarde. Terceiro subponto diz o perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquilo na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade do refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achasse fora dos limites, a cidade de seu refúgio, e o matasse, não seria culpado do seu sangue. Observa-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio, o que se assemelha à promessa de Jesus que suas ovelhas não seriam arrebatadas de sua mão. A cidade de refúgio
era uma escolha, era uma opção para aqueles que tinham cometido um homicídio doloso. Porque nós temos que lembrar que na época da lei existia a lei que dente por dente, né? E o que você fez comigo, você vai pagar com a mesma moeda. Essa era a lei daquela época. É por isso que foi estabelecida a cidade de refúgio, para quem matasse sem intenção de matar, involuntariamente, eles fugissem, porque como a lei era essa, olho por olho, dente por dente, eles podiam se vingar. Então, quem tinha cometido o homicídio doloso podia correr para a cidade de refúgio, para se encontrar com sossego, para ter um pouco de paz. Então, eles poderiam, mas era uma opção. Era o livre-arbítrio que eles tinham. Da mesma forma que eles escolhiam se ia ou não, eles também poderiam escolher se ficava ou se saía de lá. Deus deu o livre-arbítrio. Mas lá dentro da cidade ele vai estar protegido. Mas agora se saísse e o vingador encontrasse ele e o matasse, o vingador não seria culpado do sangue daquele homem que morreu. Então, que isso aplica para nós nesta tarde. Não saia da presença do refúgio que é Jesus. Porque se você sair lá fora, algo muito trágico pode acontecer com você. Não saia da presença, não saia do centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, você está protegido. No centro da vontade de Deus, você está guardado. No centro da vontade de Deus, você tem segurança, tem proteção. Você pode descansar. Agora, se você sair da presença de Deus, aí já não, a decisão é sua. Lembre-se sempre que a escolha é sua e as consequências também. Então pense bem, antes de você ficar com esse pensamento de querer sair da presença de Deus. Não saia da presença de Deus, porque a presença de Deus te dá refrigério. Porque a Bíblia vai dizer no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E essa figura do diabo como leão que a Bíblia usa, ele está esperando você lá fora, ele está esperando o momento de você sair da presença de Deus para que ele possa te tragar. É por isso que você deve ficar no centro da vontade de Deus. Porque lá você pode ser engolido pelo leão, nosso adversário, que é o diabo. Mas aqui dentro você está protegido. Na presença de Deus, você está protegido pelo leão da tribo de Judá. Que coisa maravilhosa. O segundo ponto diz: os levitas exigem sua herança. Deus falou com Josué para que fosse separada as cidades de refúgio, no que foi obedecido. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois a cidade de refúgio deveria estar entre a herança deles. Mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu às cidades depois que eles as reivindicaram. O que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja. Por isso, deve-se ter todo cuidado para que não ficamos seduzidos com os bens recebidos e desprezemos o princípio divino. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Em outras palavras, é melhor dar do que receber. A lei dizia, ou a ordem foi que os levitas, eles receberiam 48 cidades. E dessas 48 cidades, 6 eram cidades refúgio. E os levitas, eles foram criados
Eles foram estabelecidos por Deus, eles foram vocacionados por Deus, chamados por Deus para que pudesse cuidar do templo, para que pudesse se dedicar ao serviço de Deus dentro do templo. Os levitas, vale lembrar que os levitas eles não iam para a guerra, porque eles tinham sido estabelecidos e vocacionados por Deus para cuidar do que está dentro do templo, para se dedicar ao serviço, ao culto. Por isso que os levitas não iam para a guerra. E agora eles são esquecidos. No momento em que eles deveriam receber o que estava vocacionado para eles receberem, agora eles são esquecidos. E trazendo para nós nesta tarde, quantas vezes nós esquecemos dos trabalhos, dos esforços que os nossos líderes fazem. É muito fácil meu líder ou alguém que está à frente de algo errar e eu criticar do que ele acertar e eu elogiar. É triste a realidade, mas é essa a realidade que nós vivemos. É muito mais fácil você apontar o dedo para criticar por algum erro do que você estendeu a mão para ajudar para algum acerto. Esse é o momento que nós vivemos, é a realidade, é o contexto que nós vivemos. É triste? É. E quantas vezes nós esquecemos das pessoas que se esforçam por nós? Essa é a terceira vez que eu digo este versículo, que está em Hebreus capítulo 6, versículo 10, que Deus ele não esquece das obras que nós fazemos. O homem esquece, mas Deus não. Então você, que Deus nesta tarde está falando, Deus está dizendo, o homem pode até não ver o que tu fazes por mim, mas não se preocupa que eu estou vendo, e no tempo certo a recompensa virá para a sua vida. Receba esta palavra nesta tarde. Segundo ponto, o estabelecimento da cidade dos levitas. Como eu disse, os levitas receberam 48 cidades, e em volta delas ficariam resguardada uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha, para o pasto, e mais 50 metros após, 900 metros ao todo de cada lado, norte, sul, leste e oeste, e a cidade no meio, para ali morarem, cuidarem de suas famílias e seus animais. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço. Por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra, espalhados por toda a terra prometida. Lá no final, ele diz, todos os levitas tinham como a única atividade servir a Deus, e por isso eram sustentados por Israel, porque Deus cuida daqueles que Ele chama. Anota isso nesta tarde, e coloca isso no teu pensamento. Deus cuida daqueles que Ele chama. Deus cuida daqueles que Ele levanta para usar. Que coisa linda. Os levitas se dedicavam ao serviço de Deus, ao culto no templo, às coisas dentro do templo. E agora eles estão sendo recompensados. Eu não sei qual foi o chamado de Deus para a tua vida. Não sei. Também não me importa. Mas eu quero dizer que Deus vai honrar o teu chamado. Deus está cuidando. Se você foi chamado por Deus, não se preocupe. Eu não tenho exemplo nenhum na Bíblia de Deus não cuidando daqueles que Ele chamou. Mas tem na Bíblia muito exemplo de pessoas que são cuidadas por Deus, que Deus tinha levantado. Por que não lembrar do profeta Elias? A seca chegou na cidade de Israel por causa da idolatria, do pecado de Israel. E agora o povo está vivendo num contexto de uma seca muito grande. E o Senhor levantou o profeta Elias. A seca chegou. O rio secou, o rio Querite secou. Mas o Senhor levanta uma viúva lá na cidade de Sarepta. Aleluia. Deus levanta uma viúva da cidade de Sarepta para poder sustentar. E olha que Sarepta fazia parte das cidades em que Jezabel, que era a rainha,
que tinha trazido Baal para ser adorado em Israel, morava. Deus mostrando que quem ele chama até em terra de inimigo é abençoado. Porque Deus é fiel com aqueles que ele chama. Terceiro subponto, a fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Eu quero chamar sua atenção para uma frase que creio que você já ouviu. Existe um ditado que rola pelo mundo que diz que Deus tarda, mas não falha. Na verdade, Deus não tarda. Ele chega no tempo certo. Se não chegou é porque ainda não é o tempo certo. Deus não falhou com o povo. Da mesma forma, do mesmo jeito que ele falou que ia dar a terra, ele deu. Porque Deus não falha. Isso você já sabe. Mas talvez eu esteja falando para alguém nesta tarde que esteja preocupado porque Deus fez uma promessa e não se cumpriu a promessa. Mas Deus está dizendo nesta tarde, através da palavra dele, do ensino desta simples palavra, desta lição, ele está dizendo: eu não falho. Fica tranquilo porque a promessa vai se cumprir no tempo certo. Se não se cumpriu, é porque ainda eu estou te preparando para receber. Receba esta palavra nesta tarde. Todas as coisas que sucederam desde o dia que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. A gente tem que lembrar que a história de Israel foi uma história de muita dificuldade, principalmente porque o povo de Israel murmurava demais. Pessoas se rebelaram e muitos desses rebeldes ficaram, não passaram, não chegaram à terra prometida. Mas tudo o que aconteceu cooperou para o bem dos israelitas, que amavam a Deus. Terceiro ponto, para nós encerrarmos: Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. 2 tribos e meia são despedidas. Não vou ler todo, mas lá no final diz: na vida ministerial, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completar em todo o seu desígnio, como foi o caso destas tribos. Uns plantam, outros regam e outros colhem. Mas o certo é que os propósitos de Deus sempre serão alcançados. Tem vezes na nossa vida, na vida ministerial, que muitas pessoas são comissionadas, são vocacionadas para realizarem algo importante para Deus, mas às vezes não conseguem. Eu quero lhe dizer que nós somos humanos. Nós aceitamos Jesus como Salvador, mas isso não nos fez perfeito. Nós somos falhos, somos cheios de defeito. Estamos sujeitos também à queda, estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos a pecar. Mas o certo é que todos os propósitos de Deus sempre serão alcançados. Há um tempo para todas as coisas. E no tempo certo o propósito de Deus vai ser alcançado. Não existem no meio cristão super-homem, super-mulher. Não. Todos somos a mesma coisa. Somos pecadores, somos errôneos, somos cheios de defeitos, somos cheios de falha. Mas o que muda em nós é que nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente, um Deus que nos usa incondicionalmente, porque para Deus não importa de onde você veio, o que você fez, Ele só quer saber se você está disposto a ser usado por Ele. Ele levanta e cumpre o seu propósito na sua vida. Segundo subponto, exortação à obediência. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor, conforme determinação de Moisés. Josué os exortou a que tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Ou seja, eles precisavam se manterem fiéis
Que grande advertência para a igreja dos dias atuais. O povo de Israel só conseguiu chegar na terra prometida por obediência. Porque quem obedece é abençoado. Porque quem obedece atrai as bênçãos de Deus para a sua vida. Mas quem não obedece afasta as bênçãos de Deus de sua vida. O segredo, o alfabeto do cristão é obedecer. Se ele obedecer, ele vai prosperar. Se ele obedecer, ele vai vencer. Se ele obedecer, ele vai chegar aonde Deus quer que ele chegue. Mas antes de tudo, a minha atitude é obedecer. Quem obedece, cresce. Quem obedece, vence. Quem obedece, prospera. Quem obedece, um dia chegará ao céu. Para encerrarmos o terceiro ponto, subponto. Ao chegarem às margens do rio Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes, que partiram para confrontá-las, ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios, mas apenas de um memorial. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento, cumplicidade no serviço do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Quando o povo recebeu aquelas terras, os levitas receberam, as tribos elas foram levantar um altar para agradecer a Deus. Só que naquela época quem podia sacrificar eram outras classes de pessoas. E houve ali uma certa discussão, porque foi mal interpretada, porque ninguém além dos levitas poderiam se erguer um altar para oferecer sacrifícios. E quando eles erguem um altar, começa uma pequena discussão. Mas depois foi explicado porque não era para sacrifício, mas como um memorial, uma gratidão a Deus por Deus ter cumprido a sua promessa. E o texto termina dizendo que no meio da nossa igreja, no seio da igreja, não pode haver divisão. Porque a Bíblia diz que um reino dividido não subsistirá. Uma igreja só cresce se estiver unida. Uma igreja só é cheia da presença de Deus se estiver unida. Lembre do dia do Pentecoste. Lá em Atos capítulo 2, versículo 1 diz que todos estavam reunidos concordemente. Não era um irmão intrigado com o outro, eram todos concordemente, no mesmo propósito, na mesma comunhão, todos unidos, buscando a presença, o revestimento do Espírito Santo. Uma igreja só cresce, o ministério só cresce, a sua vida espiritual só vai crescer se tiver união com seu irmão. A Bíblia diz, para encerrar, no Salmo 133, versículo número 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viva em união e haverá bênção para a sua vida. Viva união e Deus vai abençoar a tua família, a tua vida. Que Deus abençoe. Eu espero muito que nesta tarde você tenha aprendido algo da parte de Deus e que você possa ter guardado algo da parte de Deus para a sua vida e que Ele possa ter falado com você. Que Deus abençoe. Obrigado por ter assistido. Quero encerrar com oração e já te convidando para que daqui a pouco, a partir das 18h30, a gente esteja assistindo mais uma live. Agora com o departamento de crianças que vai dirigir. Será uma bênção. Eu creio que Deus vai estar presente e vai falar através das nossas criancinhas. Que Deus abençoe a sua vida. Ore comigo para encerrar nesta tarde. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Eu sei que o que foi falado aqui não foi em vão. Eu sei que o Senhor falou com alguém nesta tarde. Eu te peço que se Senhor Jesus Cristo for da tua vontade, próximo domingo possamos estar encerrando esta lição com muita alegria. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a cada vida
que nesta tarde assistiu, que o Senhor possa recompensar, Senhor, e possa ter falado a cada coração. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço, já te agradeço em teu nome. Amém. Que Deus abençoe e muito obrigado.